Faltam 3 meses para a prova de matemática do Enem. Será que ainda dá tempo de ter um bom resultado, né? De tirar 700 mais em matemática? Se você estudar os assuntos corretos, dá tempo sim. Você precisa dominar aqueles assuntos que mais caem. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, tá? Esse é o primeiro de uma série de vídeos até a data da prova de matemática do Enem, que eu vou estar trazendo aqui para vocês aulas, resolução de exercícios dos assuntos que mais caem, né? E daqueles assuntos que pontuam mais de acordo com a TRI. Beleza? Então, sem muitas enrolações aqui, na aula de hoje nós vamos revisar as operações fundamentais, tá? É primordial, né, que você domine as operações, porque você vai fazer contas em todas as questões que exigem cálculo matemático, tá? E aqui, principalmente, eu quero te ajudar a desenvolver também o pensamento matemático, né? Fazer as contas de cabeça, de uma forma mais rápida, para que você não perca tanto tempo fazendo todas as continhas na mão, beleza? Então, vamos começar aqui revisando a adição. Aqui é o algoritmo, né? Normal, vou só dar uma revisadinha básica aqui com vocês, né? A gente sempre começa somando, né, da direita para a esquerda. Então, as unidades, dezenas e centenas, e aí tem aquela coisa de passou de 10, né? Sobe 1 ou sobe 2 aí. Então, 8 com 7, 15. Então, 5 unidades veio uma dezena para cá, né? Então, 6 com 3, 9. Aqui não tem nenhuma centena, baixei aqui. É assim que a gente faz a conta na mãozinha mesmo, né? Com o algoritmo da adição, beleza? Então, mas existe uma forma aí da gente fazer essas contas mais rápido. Por exemplo, essa soma aqui, grandona, é de uma questão do ano passado, tá? Da prova de matemática. E aí, qual é a ideia quando a gente tiver que somar muitas coisas assim? Para que a gente não, de fato, saia fazendo todas essas contas aqui na mão. Então, a grande ideia aqui, ó, é somar os números complementares. Quais são os números complementares? São números que somados, eles vão dar 10, beleza? Então, ó, 1 mais 9, 2 mais 8, 3 mais 7, a gente tem 4 mais 6 e 5 mais 5, não é isso? Todos esses números aqui somados, eles dão 10. E aí, isso facilita muito a gente, adianta as contas, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu posso pegar esse aqui, ó, 7 mais 3, 10. Posso pegar esse 5 e somar com esse daqui, né? 5 mais 5 vai dar 10. Posso pegar aqui, ó, 3 mais 7 também me dá 10. E aí, a gente ainda poderia somar números bem conhecidos, né? 9, 9, 18. Mas aí aqui já adianta bastante, ó. Aqui a gente tem 10, 20, 30. Então aqui, ó, sobrou esse 9, então 39. Com mais 9, 48. E 8 com 8, 16, né? Então a gente teria aqui, ó, 56. Subiu 5 dezenas, tá? Então aqui da mesma forma, ó, 2, eu posso pegar esse 2, com 2 mais 1 dá 5, mais 5, 10, já foi. Aqui da mesma forma, ó, 6, 3 com 10, então 20 com 5, que foi lá, 25, então a gente sobe 2 centenas, beleza? Então, ó, 5 com 2, 7, 9 mais 1, 10. E aí subiu uma unidade de milhar, tá? 2056, então essa é a nossa continha aí. E fazendo essas somas aqui, né, com os números complementares, a gente ganha um certo tempo e até dá para fazer de cabeça, tá? Abrindo um parêntese aqui para os cálculos de cabeça, como é que a gente consegue desenvolver mais essas contas para que você também consiga. Ó. Por exemplo, se a gente pegar esses dois números aqui, ó, 129 mais 257. Se a gente fosse fazer aqui dessa forma, né, então a gente sempre começa pelas unidades. Só que quando a gente vai fazer cálculo de cabeça, a ideia, né, o que a gente faz a gente começa dos números maiores, ou seja, da esquerda para a direita, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu for somar isso aqui de cabeça, 129 mais 257, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar logo essa centena aqui, ó. Posso pegar a centena com a dezena também, é mais rápido, ó. 120 com 250. Vai me dar 370, beleza? E aí eu vou só somar as unidades. 9 mais 7, 16. Então, eu vou ter 370 mais 16, 386. Tá? Então, eu sugiro que você comece a fazer essas associações para que você comece a desenvolver o pensamento matemático, o cálculo matemático de cabeça, tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, você podia pegar o 157 mais 38. Você pega por partes, tá? 157 não é 150 mais 7? E o 38 é 30 mais 8. É isso aqui que a gente faz de cabeça, tá? Então, você soma o 150 mais 30, dá 180, e depois você soma com o 7 mais 8, que dá 15, 195. Beleza? Então, sempre que você tiver uma continha agora, tenta desenvolver esse raciocínio, tá? Então, por exemplo, aqui, mais um aí, faz você agora, ó. 257 mais 513. Então, você vai pegar o 200
mais 500. Você vai pegar o 50 mais o 10 e depois o 7 mais 3. Beleza? Isso aqui vai me dar, ó, 760 mais 10, 770. Beleza? Então, vamos seguir aqui a nossa aula. Então, de adição é basicamente isso aqui, né? De subtração não tem muito, assim, o que facilitar nas contas, né? Eu vou revisar com vocês essa questão aqui de pegar emprestado, então cuidado, né? Muita atenção aqui. E depois eu vou dar um bisuzinho, um macete, pra gente tentar simplificar os cálculos um pouquinho da subtração aí, tá? Não é sempre que a gente vai conseguir, beleza? Mas vamos lá, dá uma pausinha aqui agora se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve lá, né? Ativa as notificações. E eu quero te convidar também a participar do grupo do WhatsApp, tá? Que eu vou colocar esses materiais das aulas e vou disponibilizar a lista de exercícios também. Então, toda terça-feira a gente vai estar com uma aula, né? Dos assuntos que mais caem na prova do Enem, para que você consiga tirar os 700 mais. E eu vou estar disponibilizando os materiais lá, beleza? Então, vai lá, se inscreve no canal. Ou melhor, se inscreve no canal e participa do grupo lá, beleza? Tá tudo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. 1.005 menos 138. Então, aqui a gente vai pegar emprestado bastante coisa, né? Que é o 5, ó. O 5 eu não posso tirar 8 de 5, né? 5 menos 8. E aí, eu vou ter que pegar emprestado, né? Aqui a gente tem unidade, dezena, centena. E aqui a gente tem uma unidade de milhar, né? Uma nova classe. As centenas e as dezenas aqui, né? Elas estão zeradas. Eu só tenho uma unidade de milhar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que redistribuir, tá? Eu só vou explicar para que você entenda de onde é que vem essa coisa de pegar emprestado. Então, como eu tenho uma unidade de milhar é a mesma coisa que 10 centenas, tá? 10 vezes 100, 1.000, beleza? Então, eu posso tirar essa unidade daqui, ó, essa unidade de milhar, e jogar ela para centena. Então, eu vou ter 10 centenas. Da mesma coisa, eu posso tirar uma centena daqui, né? E ficar com 9 centenas e jogar uma centena para cá, que uma centena são 10 unidades. Beleza? É isso que eu tô fazendo. E agora sim, eu posso tirar aqui 10 dezenas, ou melhor, tirar uma dezena daqui, né? Eu vou ficar com 9 e trago uma dezena pra cá. Certo? E aí, agora sim, eu saí pegando emprestado essas coisas, né? Agora eu tenho 15 menos 8, que vai me dar 7. E aqui agora eu tenho 9 menos 3, vai me dar 6. E aqui eu tenho 9 menos 1, que me dá 8. Aqui a unidade de milhar, né? Eu já emprestei, não tem mais nenhuma. Então, a gente encerrou a nossa conta aí. Tranquilo? Se a gente quisesse conferir, né? A gente só é somar, né? Aqui o 867, o resultado que a gente achou, com esse outro aqui, ó. 800, de cabeça novamente, ó. 800 mais 100, 900. 30 mais 60, 90, né? 990. Mais 8 mais 7, 15. 990 mais 15, 1.005. Beleza? Então, a gente parte aqui para um bisuzinho aqui, ó. A gente tem 81 menos 25. Eu vou ignorar um pouco esse 1, tá? Por enquanto, e eu vou pensar como se eu tivesse 80 menos 25. 80 menos 25 é mais fácil de fazer, né? Eu sei que vai ser o 5, né? Porque eles são complementares, senão vai me dar 55. E agora sim, eu vou adicionar esse 1 no final. Então, 55 mais 1 vai me dar 56. A gente pode fazer isso, por exemplo, como 102, por exemplo, menos 25. Eu posso esquecer esse 2 um pouco e fazer a conta. 100 menos 25. 100 menos 25 é 75, é mais fácil de fazer, né? Só que aí agora, como eu esqueci ele, eu acrescento esses 2 ao 75. Então, vai me dar 77. Beleza? É só aí para que você consiga desenvolver mais raciocínios. E fazer algumas contas de cabeça, que é o grande propósito dessa aula, tá? E aí agora a gente entra na multiplicação. Se eu tô muito rápido, aí você dá uma pausa, respira um pouco e vamos lá para as multiplicações, tá? Então, a gente tem aqui novamente o algoritmo da multiplicação, né? Então, a gente sempre começa multiplicando a unidade e depois a gente pula uma casa e vai para a dezena, né? E a gente pula uma casa justamente porque eu vou primeiro multiplicar o 55 por 8 e depois eu vou multiplicar o 55 por 20, né? Que eu tenho duas dezenas aqui, por isso que a gente pula uma casa, beleza? Então, ó, 8 vezes 5, 40, vai 4 aqui. 8 vezes 5, 40, com os 4 que foi lá, né? 440. 44, né? 2 vezes 5, pulei uma casa aqui, né? Então, 10. Vem 1 pra cá, 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. E aí, agora é só a gente somar todo mundo, né? 1.540, beleza?
E aí a gente tem algumas multiplicações aqui que a gente consegue fazer de forma mais rápida, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a gente tem zeros. Então, qual que é a ideia quando a gente tiver multiplicações que envolvam muitos zeros? A gente faz a multiplicação primeiro com os outros números e acrescenta os zeros no fim, beleza? Então, ao invés de fazer 30 vezes 60, você vai fazer 3 vezes 6, que me dá 18. E aí eu vou acrescentar os zeros no fim, né? Eu tenho 2 zeros aqui, então vou acrescentar os 2 zeros no fim. 30 vezes 60, 1.800. Mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar o 2 e você vai multiplicar por 32. 2 vezes 32, 64. E aí a gente acrescenta os zeros no fim, ó. Tem um 2 mais um 3. Então, vou acrescentar 3 zeros aqui. 64 mil. Tranquilo? Isso aqui é bem simples, né? Acredito que todo mundo já sabe desse aqui. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui agora uma multiplicação por 5. Concorda comigo, ó, que multiplicar por 5 é a mesma coisa, ó, 52 vezes 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 não é 5? Então, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Isso aqui a gente consegue fazer de cabeça. Por quê? Porque multiplicar por 10 é muito simples, né? Você só acrescenta o zero. 52 vezes 10 é 520. E aí, 520 eu vou dividir por 2, vou precisar da metade, que dá 260, beleza? Então, 52 vezes 5 é 260. Bem tranquilo aí, bem mamão com açúcar, tá? Vamos ver se você consegue fazer essa outra multiplicação agora. Lembra sempre, ó. Eu vou pegar o 48, multipliquei por 10. E agora eu divido por 2. Deu? 240. Beleza? 48 vezes 10, 480. Dividir por 2, 240. Tranquilo? A gente vai usar muito isso aqui, tá? Isso aqui aparece muito nas questões de matemática. E facilita bastante a vida da gente, se a gente conseguir fazer de cabeça, né? Porque aí a gente ganha tempo, né? E como a prova de matemática... Na verdade, a prova do Enem é longa, né? Não só de matemática, a prova é muito longa e são pouco tempo para resolver as questões. Então, o máximo, o pouquinho de tempo que a gente ganha em uma questão já é primordial para que a gente consiga resolver a prova toda, né? Que, inclusive, eu acredito que seja um problema, né? Da maioria das pessoas aí que faz a prova de matemática, que é não conseguir ler todas as questões, né? Você acaba perdendo muito tempo, não administra bem também, então você chega lá nas últimas, sei lá, 10 questões, 6 questões e acaba chutando porque não tem tempo de fazer, tá? Então, quanto mais cálculos você conseguir fazer e mais macetes você souber, mais tempo você ganha, tá bom? Então, vamos continuar aqui com essa multiplicação. Se você tá gostando dessa aula, deixa um comentário aqui também, se você quiser dar alguma dica ou se você tiver com alguma dúvida, né? Então, deixa tudo aí nos comentários, beleza? Vamos continuar aqui, ó, com a multiplicação. A gente viu a multiplicação por 5, né? Então, agora a gente vai ver a multiplicação por 15. É muito simples, a gente consegue fazer de cabeça também. Porque, ó, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e multiplicar por 5 e eu vou somar todo mundo, beleza? Então, ó, multiplicar por 10 a gente acrescenta o zero, né? Então, ó, 320 vezes 10, 3.200, acrescentei o zero. E aí eu vou pegar a metade desse valor, né? Porque 5 é a metade de 10. Então, eu vou somar 3.200 mais 1.600. E a gente tem aí, ó, 4.800. Fiz essa continha de cabeça. Beleza? Vamos fazer aqui um outro exemplo para que você consiga, para você fazer aí, ó. 240 vezes 15. Vamos lá? Então, eu vou expandir aqui, ó, só para que você consiga fazer devagarinho. 240, tá? Você vai fazer 240 vezes 10, depois você vai somar com a metade disso aí, ó. 240 vezes 10. Isso. E aí você vai somar com a metade de 2.400. Exatamente. E aí a gente tem o nosso valorzinho, 3.600. Tranquilo? E aqui a gente tem também outra multiplicação por 15, só que nesse caso aqui, né, a gente tem uma potência, né? 15 ao quadrado, é um quadrado perfeito. Então, sempre que a gente tem quadrados, né, potências, de números que terminam em 5, o que é que a gente vai fazer, ó? Sempre esse número vai terminar em 25, beleza? Então, você pegar 15 vezes 15, 25 vezes 25, 35, eles sempre terminam em 25, beleza? E aí, o número que vai vir aqui na frente vai ser o restante do algarismo, que ficou, no caso você esquece o 5, e o que ficou você vai multiplicar pelo número seguinte dele, né? Então, a gente tem 1 aqui, então vou multiplicar pelo seguinte, que é o 2. Então, 1 vezes 2 dá 2.
Então, 15 vezes 15 é 225. Isso serve para todos os números, todos os quadrados que terminam em 5, tá? Por exemplo, 25 vezes 25. Então, eu sei que termina em 25, porque a gente está falando de um número com 5. E aí, o 2 eu vou multiplicar pelo 3. 2 vezes 3, 6. Então, 625. Se fosse 35, então 35 vezes 35, 3 vezes 4 dá 12 e 25. Então, 1.225. Beleza? Esse é um macete bem bacana. Se fosse 65, por exemplo, né? Então, termina em 25. 6 vezes 7, 42. Então, 42, 25. 4.225. Beleza? Então, vamos pro próximo aqui, ó. 35 vezes 0,2. Multiplicação quando a gente tem vírgula. Qual é a forma mais fácil de resolver? Você multiplica, ignorando a vírgula, e você coloca a vírgula no final. Da mesma forma que a gente fez com os zeros, tá? Então, ó, 35 vezes 0,2, na verdade eu vou fazer 35 vezes 2, que me dá 70. 35 vezes 2 é 70. Só que tem uma casa decimal aqui, então eu vou colocar a vírgula agora. Então, 35 vezes 0,2 é 7. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó, a gente tem 0,007 vezes 0,2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 7, vou multiplicar por 2. 2 vezes 7, 14. Quantas casas decimais a gente tem? Ó, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho mais uma, 4. Então, eu tenho que ter 4 casas decimais. Eu já tenho 2 aqui com 14, né? Então, eu vou precisar de mais 2 zeros. Vou colocar a vírgula e adiciono 0. Então, 0,007 vezes 0,2 é 0,0014. Beleza? Você multiplica primeiro os números e depois acrescenta as casas decimais no fim. Tranquilo? Então, a gente já revisou aqui, ó, adição, subtração e multiplicação, esses bizus. Conforme eu for resolvendo algumas questões com vocês, eu vou fazendo essas aplicações, né, esses cálculos de cabeça e esses macetes aqui, esses bizus, para que vocês percebam como é que a gente aplica isso na hora das questões, né, na hora de resolver as questões, tá? Então, vamos para a última aqui, que é a divisão. Com a divisão, a gente também consegue alguns macetes, né, dá para facilitar bastante coisa. E eu vou revisar aqui, né, primeiro, como é que a gente, de fato, faz a divisão na mão mesmo. Vamos lá. 1.339 dividido por 13, ó. Então, a gente vai pegar o algoritmo, o número que dá para dividir logo, né? Então, 13 dividido por 13 vai dar 1, né? Eu vou ter resto 0. Então, eu vou baixar o próximo número, que é 3. 3 eu não consigo dividir para 13, né? Então, o que é que a gente faz? A gente acrescenta um 0 aqui, porque eu tenho um número para descer ainda, né? Então, 0. E aí, eu vou descer esse número, agora sim. 39. 39 dividido para 13 vai me dar 3. 3 vezes 13, 39. Deu o resto, 0. Então, 1.339 dividido para 13 me dá 103. Beleza? E aí, a gente tem aqui algumas formas, né? De resolver essas divisões. Então, quando tem divisões com muitos zeros, o que é que a gente faz? A gente corta esses zeros, tá? Então, eu posso cortar esse zero com esse zero daqui. E da mesma forma que a gente fez na multiplicação, a gente faz primeiro a conta e depois acrescenta o zero, a gente também consegue fazer na divisão, tá? Então, ó, 32 dividido por 8 vai me dar 4. E aí, sobrou esse zero aqui, eu acrescento ele no final. 40, beleza? Nesse outro caso aqui, ó, 4 dividido por 100. Então, quando a gente tem números divididos por 10, por 100, por 1.000, a gente só precisa voltar o número de casas decimais de acordo com os zeros, tá? Então, eu tenho 2 zeros, então eu vou ter 2 casas decimais. Então, isso aqui, ó, eu vou ter o meu 4, ó, vou botar a vírgula, né? 1, 2 casas, então eu vou ter 0 aqui. 0,4, 0,04, né? Eu vou ter 2 casas decimais, beleza? Sempre contando com o algarismo, tá? 2 casas decimais. Se fosse 4 dividido por 1.000, eu ia ter que ter 3 casas decimais, então ia ser 0,004. Tranquilo? E aqui da mesma forma, ó, com a multiplicação, a gente também consegue fazer divisão com vírgula. Como? A gente pega o 6, divide por 3, vai me dar 2, só que aí tem uma casa decimal e a gente coloca essa casa decimal no fim. Então, 0,2. 0,6 dividido por 3, 0,2, tá? E na divisão também, a gente consegue fazer como fizemos com a multiplicação. Como fizemos, tá certo. E aí, ó, dividir por 5, agora é o inverso, né? Multiplicar por 5 é a mesma coisa de 10 dividido por 2, só que 5 é a mesma coisa de 2 sobre 10, né? Porque aí, se eu dividir por 2, eu vou ficar com um quinto, que dá a mesma coisa. Então, qual que é a ideia? Eu vou multiplicar o número por 2 e depois eu divido por 10, que é só cortar o zero, né?
Então, ó, 320 vezes 2 me dá 640. Depois eu esqueço 0, 64. Fica bem simples de fazer também, né? Deixa eu ver se não cortou. Não. Fica bem simples de fazer, né? Então, dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e depois dividir por 10. Tranquilo? Então, é bastante coisa para revisar, né? Mas aí a gente vai fazer agora um exercício para que você consiga ver, né, como é que o Enem cobra, né, essas operações. Obviamente, né, a prova do Enem ela é contextualizada, então vai vir uma historinha, né? Ele vai te dar todo um contexto, vai contar alguma coisa, e aí você precisa retirar a informação, né, de que conta você vai fazer e como você vai fazer essa conta. Tá? Não tem outro jeito de você aprender a interpretar as questões do Enem, se não fazendo questões do Enem, né? Você faz a questão, você vê os vídeos de resolução, e aí você vai entendendo como é que é essa cobrança do Enem em relação a essa contextualização, tá? Então, quanto mais questões você resolver, mais você vai conseguir perceber como é que o Enem cobra essas questões, beleza? Então, a gente tem aqui uma questão de 2013, ó, ele vai vir com essa contextualização, e aí, depois ele vem com a pergunta, tá? Então, vamos ver. Ele está informando aqui, ó, que o ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos, né? Ele já me deu aqui, opa, um número aqui, ó, um período de 11 anos. Então, eu sei que essa atividade aqui, ela se repete a cada 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Então, quando fosse 1766, ia começar um novo ciclo, né? Que é justamente, ó, 55 mais 11, vai me dar 66. Então, 1766 seria o segundo ciclo, beleza? Então, ó, desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. E aí ele vem com o comando da questão, ó. No ano de 2101, então eu tenho um ano do primeiro registro, e agora ele quer saber nesse ano aqui, ó. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número. Então eu quero saber qual é o ciclo que o Sol vai estar aí em 2101. Então o que é que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar o meu ano que ele quer, ó, 2101. Então eu preciso saber quantos anos se passaram desde esse primeiro registro aqui. Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 11, porque vai me dar a quantidade de ciclos que teve, né? E aí a gente descobre, né, a resposta. Então, ó, 2101 menos 1755. Eu vou encontrar o número de anos que teve aí, né, desse primeiro registro até o ano que ele está querendo aqui na questão. Depois eu divido por 11, porque eu vou saber quantos ciclos tiveram nesse período de tempo. Beleza? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Aqui não dá para dividir, né? A gente vai ter que pegar emprestado. Então, ó. Aqui não dá para pegar emprestado daqui, né? Que vai ficar 9, então eu vou ter que pegar daqui. A gente vai ter que sair distribuindo daquela forma que eu expliquei, né? Então, aqui tem uma unidade de milhar, vai ficar 1. Então, eu trouxe, né, uma para cá. Então, eu vou ficar com 11. Mas aí aqui eu vou cortar, né? Eu vou ficar só com 10 aqui e vem uma para cá. Beleza? Aí daqui sim, aqui vai ficar com 9 e vem mais uma pra cá. Então, agora sim, ó, 11 menos 5, eu vou ter 6, beleza? Agora eu tenho 9 menos 5, 4. E aqui eu tenho 10 menos 7, 3. Aqui ficou 1 menos 1, dá 0. Então, de 2101 menos 1755, a gente teve aí, ó, 346 dias. E agora eu vou pegar esses 346 dias e eu vou dividir por 11, para saber quantos ciclos tiveram, né, nesse período de tempo aqui. Então, ó, 34 dividido por 11, eu vou ter 3, né? 3 vezes 11, 33. Sobrou 1 aqui, ó. Baixo esse 6. 16 dividido por 11, só dá 1, né? Vai me sobrar 5. Então, não dá mais para dividir, eu vou ter que acrescentar um 0 aqui. E a gente acrescenta a vírgula. Então, 50 dividido por 11 vai me dar 4, né? 4 vezes 11, 44. Vai sobrar 6. Aí a gente pode parar por aqui, ó. A gente encontrou que teve aí, ó, 31,4 ciclos. O que isso significa dizer? Cuidado que tem a alternativa 31, tá? Mas repara que o 31, ele já tá completo, né? O 0,4 tá passando do 31. Então, esse 0,4 aqui, ó, que não é 31, mas 0,4, né? Então, 31 foram 31 ciclos fechados, né? Esse 0,4 indica que o 32º ciclo já começou, tá? Então, ele tá no 32º, no ciclo número 32, que é a nossa resposta aqui, a letra A. Beleza? Então, repara como nunca é só fazer uma conta, né?
aqui no Enem, né? As questões são contextualizadas, então a gente precisa fazer a conta, depois a gente relê, né, o comando para saber exatamente se o que a gente achou é aquilo que ele quer, e tem que ter bastante atenção para isso, tá? E desenvolver realmente esse raciocínio de matemática, tranquilo? Vamos fazer mais uma questão aqui para encerrar a aula, tá? Essa aqui é uma questão de 2014, então vamos lá. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada. Deixa eu ir grifando as informações aqui, ó. 45 mil ingressos. Aí tem 5 portões de entrada. Cada portão tem 4 catracas. E ele tá me dizendo aqui, ó, que cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. Então, uma pessoa aí demora 2 segundos para passar nessas catracas. Tranquilo? O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponho que todos aqueles que compraram os ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas. E aí vem o comando, né? Qual é o tempo mínimo para que essas pessoas, né, para que todos passem na catraca? O tempo mínimo. Então, o que é que a gente tem aí? A gente vai ter uma série de divisões, né? Porque eu tenho 45 mil ingressos vendidos ao todo, só que eles foram aí, ó, divididos, né, em 5 portões, e cada portão tem 4 catracas, e nas catracas eles passam aí 2 segundos. E ele quer saber esse tempo mínimo. Entendeu? Então, ó, 45 mil ingressos, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses 45 mil ingressos, vamos tratar como 45 mil pessoas, tá? 45 mil pessoas, só que elas vão estar divididas em 5 portões. Ó, 45 dividido por 5 dá 9, né? E a gente acrescenta os 3 zerinhos aí, ó, 9 mil. E agora eu vou pegar esses 9 mil, né? Então tem 9 mil pessoas por portões. E agora eu quero saber quantas pessoas vão para as catracas, né? Quantas catracas eu tenho? 4. Então eu vou pegar 9 mil e vou dividir por 4, né? Então a gente vai conseguir dividir aí. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 9 mil dividido por 4. Então precisa 2, né? 2 vezes 4, 8, sobra 1. Baixou esse zero aqui, dá 10. Vai me dar 2 também, né? 2 vezes 4, 8. Agora sobra 2. Baixa esse zero aqui. Então 20 dividido por 4 vai me dar 5. Sobrou 0, mas tem outro zerinho ali. Então acrescento aqui. Então 9 mil dividido por 4 me dá 2.250. Beleza? Uma forma mais rápida de fazer isso aqui, ó. Um outro bizu que eu não falei lá, né? Mas dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2, 2 vezes, né? Então, 9 mil dividido por 2 dá 4.500. 4.500 dividido por 2, 2.250. Beleza? E aí, tem 2.250 pessoas por catraca, né? E aí, agora eu preciso saber quanto tempo essas pessoas vão levar para passar nessa catraca, né? Então, ó, 2.250 pessoas. Só que cada uma delas leva 2 segundos. Então, vou multiplicar isso aqui por 2. Eu volto pro meu 4.500 segundos. Então, esse é o tempo que as pessoas vão passar, que todo mundo, né? O tempo necessário para que todos passem, né? Nessas catracas. 4.500 segundos. E aí, a gente olha as respostas aqui, ó, elas estão em horas. Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar transformar em segundos para hora, né? Então, você pode lembrar aí que uma hora tem 3.600 segundos. Se você não lembrar disso, você pode fazer as regras de 3 por partes, né? Você vai lembrar que que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Vai dando a mesma coisa, tá? Mas uma forma mais rápida de fazer já é pegar esse 4.500 e aí a gente vai dividir por 3.600, beleza? Então, a gente corta esses zeros aqui, ó. Então, eu vou ter 45 dividido para 36. Eu sei que esse número aqui, ó, vai me dar um número maior que 1. Mas, obviamente, menor que 2, né? 36 vezes 2 seria 72. Então, é um número um pouquinho maior do que 1. E se a gente olhar as alternativas, a única alternativa que tem as horas maior que 1 hora, né? É justamente aqui, ó, a letra B. Beleza? 1 hora e 15 minutos. Eu não preciso terminar as contas para, de fato, chegar na resposta, tá? Então, ó, esse aqui é um jeito normal de fazer, digamos que é o jeito analítico, só que tem um jeito mais rápido de fazer, né? Um jeito com aquelas simplificações e usando aquele cálculo matemático, né? O pensamento matemático que eu venho falando aqui, tá? Vamos fazer ela desse jeito, tá? Como a gente tava fazendo sucessivas contas, a gente pode fazer uma simplificação bem grandona aí, tá? Vou até usar outra cor aqui. Vamos lá, a gente vai fazer a mesma conta, ó. Eu tenho
45 mil pessoas, né? Ingressos vendidos. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir isso aqui por os portões, né? Pelo número de portões, que é 1/5, né? Eu tô dividindo por 5. Depois eu vou ter que dividir esse número por 4, né? Que isso é o número de catracas. Depois eu vou ter que multiplicar por 2, que aí eu vou ter o tempo, né? 45 mil eu tô dividindo por 4, ou melhor, por 5. Depois eu tô dividindo por 4 de novo, e aí depois eu tô multiplicando por 2, que é pra saber o tempo em segundos. Só que aí eu vou ter esse tempo em segundo, e a gente viu que pra ter ele em hora, que é o que a questão quer aqui, eu vou ter que dividir por 3.600, ó. Então eu posso colocar todo mundo aqui dentro, ó. Eu faço uma conta só pra isso. Por que é importante fazer assim, ó? Porque a gente vai simplificar, sair simplificando bastante coisa aqui, ó. Pra começar, a gente pode eliminar esses zeros, né? Então, são 2 zeros aqui, eu tiro 2 zeros daqui. Beleza? Ó, esse 2 com 4, eu posso dividir os 2 por 2, né? Então, 2 dividido por 2 ficou 1. 4 dividido por 2, 2. Beleza? 5 eu posso dividir por 45, né? 45 dividido por 5 vai me dar 9. Só que aqui tem um zero, lembra, tá? 90. Eu vou escrever o 90 como sendo 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. Beleza? E aí eu ainda posso simplificar mais. Eu posso pegar esse 9 e dividir aí por 36, né? Eu vou dividir os 2 por 9. 9 dividido por 9 dá 1. 36 dividido por 9 me dá 4. Beleza? Vamos ver quem foi que ficou aqui, ó. Aqui em cima eu vou ter o 10, né? Ó, sobrou o 10. 10. Aqui todo mundo é 1, né? Então, no numerador, eu só tenho 10. E aqui embaixo sobrou, ó, o 2 e o 4. Então, eu vou ter 2 vezes 4. Isso aqui eu ainda posso simplificar mais ainda, né? Que 10 dividido por 2 vai me dar 5. Então, vai ficar 5 sobre 4. E aí, da mesma forma, né? A gente vai chegar à conclusão de que isso aqui vai ser um número maior que 1. E a gente olha para as alternativas, a gente vai chegar aí em 1 hora e 15 minutos. Tranquilo? Repara que assim, né, é muito mais rápido, né? Você economiza bastante tempo e você consegue fazer, né, simplificar bastante, porque você vai fazer várias divisões aí. Beleza? Então, ó, se você achou isso aqui um pouco complicado de fazer, né, de fazer essas simplificações, não se desespera. A próxima aula, né, da semana que vem vai ser sobre frações, então a gente vai ver essas simplificações, a gente vai ver outros raciocínios que são muito usados para comparar as frações, tá? Que vai ajudar muito a resolver as questões mais rápido na prova. Então, se você achou isso aqui difícil, não se desespera, né? Que eu vou explicar isso aqui mais a fundo, bem direitinho, na próxima aula, beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixa o like e não esquece de se inscrever no grupo, tá? Porque eu vou mandar esse PDF dessa aula aqui, como ele tá respondidozinho, e eu vou mandar uma lista de exercícios também por esse grupo, beleza? Então, se inscreve no canal e até a próxima aula.